Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu quero aproveitar o início desse programa para já agradecer a cada pessoa que tem nos acompanhado de diversos lugares do nosso Brasil e fora do Brasil também. Mas ontem eu pedi para que colocassem aí nos comentários de onde estava assistindo, e eu vi que pessoas estão nos assistindo de Jaguariúna, tem irmãos nos assistindo, Jaguariúna, tem irmãos nos assistindo também lá em Gameleira do Açuruá, em Gentil do Ouro, tem irmãos nos assistindo em diversos lugares do nosso Brasil, como citei ontem, né? Salvador, Castro Alves, Ubatã, Rio Real, Brasília, Lagoinhas, Feira de Santana, muitas cidades queridas, onde nós temos pessoas que têm nos acompanhado e têm assistido ao nosso programa. E nós louvamos a Deus por esse privilégio de estar chegando a cada vez mais pessoas através deste programa, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E a nossa reflexão dessa quarta-feira está baseada no Salmo de número 51. Eu quero hoje refletir com você neste Salmo, que é o Salmo de número 51. Este Salmo ele foi escrito por Davi, depois que ele cometeu o adultério com Batseba e provocou também a morte de Urias, marido de Batseba. E ele então foi confrontado de uma forma muito sábia pelo profeta Natã, e quando ele entende que o Senhor estava repreendendo, ele então confessa ao Senhor o pecado que ele havia cometido. Então eu quero ler com você e nós vamos destacando aqui, passo a passo, os versículos, conforme nós temos aqui na disposição da nossa Bíblia, tá bom? Então o Salmo de número 51, ele começa dizendo assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esses dois versículos é um resumo de todo o Salmo 51. Ele já começa recorrendo à misericórdia do Senhor, pedindo ao Senhor que haja com compaixão, com graça, com misericórdia, porque ele entende que ele havia pecado, ele havia transgredido a vontade de Deus, ele havia desobedecido ao Senhor, e ele sabia que o Senhor é justo. Por isso ele já começa recorrendo à bondade, à benignidade, à compaixão do Senhor, as misericórdias do Senhor. Ele diz, olha, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E é muito significativa essa expressão, porque quando ele diz apaga as minhas transgressões, ele nos ensina aqui duas coisas. Primeiro, ele reconhece que havia transgredido a lei do Senhor. Segundo, ele reconhece que o Senhor é aquele que perdoa as nossas iniquidades. Essa expressão apaga tem uma relação com perdoar, né? Na verdade, o que ele está pedindo é para que o Senhor perdoe o seu pecado. E ele, no versículo 2, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O apóstolo João, ele vai nos escrever na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 8 e 9, dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, é aquele que perdoa o nosso pecado, mas que também purifica a nossa mente e o nosso coração. Porque não é simplesmente sobre perdoar pecados, é também sobre ser purificado para não continuar vivendo na escravidão ou na prática daquele pecado.
Então é preciso que o Senhor nos purifique, nos lave e nos faça verdadeiramente viver um novo tempo. E ele continua dizendo o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja que no versículo de número 5, ele já reconhece que o pecado vem antes dele. Ou seja, nós já nascemos com essa natureza e com essa inclinação para o pecado. Nós já nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores. Nós pecamos justamente porque já nascemos com essa inclinação, com essa natureza para o pecado. Quando ele diz, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, isso nos faz entender que ele tinha consciência do que ele havia feito. E se tem uma coisa que nós precisamos é realmente ter essa consciência, essa coragem de olhar para a nossa vida e perceber aquilo que em nós não agrada ao Senhor. Infelizmente, tem pessoas que se acham santas demais, puras demais, se acham até mesmo sem pecado. Mas a verdade é que se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que há em nós palavras, pensamentos e ações que são contrárias à vontade de Deus. Às vezes coisas simples, mas que são contrárias à vontade de Deus. Então ele diz, olha, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E por que ele usa essa expressão, o meu pecado está sempre diante de mim? Porque até aquele momento ele não havia ainda confessado ao Senhor o seu pecado e por isso também não havia sido ainda perdoado. E um pecado não confessado gera culpa, gera um sentimento de culpa, gera um peso na consciência. No Salmo 32, inclusive, também escrito por ele nessa mesma ocasião, ele vai falar sobre isso. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos me consumiam. Então, até mesmo no corpo, ele sentia dores por causa do pecado não confessado. Imagina, ele havia adulterado com Batseba, provocado a morte de Urias, e aquilo estava sendo guardado como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia o que tinha feito. Até porque uma coisa que eu acho fantástico na vida de Davi é justamente essa disposição, essa facilidade que ele tinha de reconhecer as suas falhas. Davi não era um homem perfeito. Davi não era um homem sem defeitos, sem falhas. Não, ele era um homem tão humano quanto nós, tão imperfeito quanto nós. Mas ele tinha, e uma coisa que eu admiro muito na vida e na trajetória de Davi, ele tinha essa habilidade, essa coragem, essa atitude de reconhecer o seu pecado. Reconhecer e confessar. E interessante, e quando a gente fala de confessar pecado, e aqui no versículo 4 ele confessa, ele diz assim, olha, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se tem uma coisa que é importante no momento da confissão, é não tentar se justificar. A partir do momento que o indivíduo tenta justificar o porquê ele pecou, ele já está demonstrando que ainda não houve genuinamente um arrependimento. Porque aquele que realmente está arrependido, aquele que tem consciência do que fez e está arrependido do que fez, confessa sem se justificar. Não precisa se justificar. Ele simplesmente diz, eu pequei, eu errei realmente. Me perdoe porque eu errei. Me perdoe porque eu falei o que não deveria falar, eu fiz o que não deveria fazer, eu pensei o que não deveria pensar. Me perdoe. Me perdoe porque eu errei. Agora, quando a pessoa diz assim, olha, me perdoe por tal coisa, mas é porque a minha intenção era essa, ou foi assim, ou foi daquele jeito, ou eu fiz isso por causa de fulano, ou eu fui vítima de uma situação, ou eu fiz isso, mas foi por pressão do momento, eu fiz isso. Se a pessoa tenta se justificar, talvez ela esteja, na verdade, em vez de estar confessando, ela simplesmente está tentando justificar o que ela fez.
O que nós precisamos é ter a mesma coragem de Davi, de dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que o Senhor será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É assim que nós devemos agir com o Senhor. E aí, ele diz assim no versículo 6: Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Se tem algo que Deus abomina, é a hipocrisia. Deus abomina o fingimento, o disfarce, a máscara. Deus abomina essas coisas. Deus deseja que sejamos verdadeiros diante dele, até porque ele já nos conhece. Ele já conhece as intenções do nosso coração. Então não precisa se justificar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu fiz, mas foi por causa dessa ou daquela situação. Não, Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, eu falei o que não deveria falar, eu pensei o que não deveria pensar, eu fiz o que não deveria fazer. Essa deve ser a nossa atitude. Então, o Senhor, ele requer que sejamos verdadeiros, sinceros, transparentes. Não para não enganá-lo, porque não há como enganar o Senhor, mas no sentido de realmente mostrar diante do Senhor as nossas fragilidades, para que então recebamos a força, o perdão e a transformação que vem do Senhor. Ele continua dizendo: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha só, expressão semelhante que ele usa no Salmo 32. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui, quando ele diz assim: olha, esconde o teu rosto dos meus pecados, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou com vergonha diante do Senhor. Senhor, eu estou com vergonha, eu estou constrangido diante dessa situação. Eu estou desconfortável por causa dessa situação. E aí ele diz assim no versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é um versículo conhecido e para muita gente é o versículo chave deste Salmo 51. Ele pede ao Senhor que crie um coração puro. Ele entende que o coração é a fonte da vida. Ele entende Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele entende que é do coração que procedem as intenções, as motivações, os maus e os bons pensamentos, é do coração. Então não adianta tentar mudar um comportamento se o coração continua do mesmo jeito. Não adianta tentar mudar um comportamento se o coração continua inclinado para o mal. Por isso que ele vai direto ao ponto, ele diz: Senhor, transforma o meu coração. O problema está no meu coração, o problema está na fonte. O problema está na fonte. O próprio Senhor Jesus, depois ele vai dizer que é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, todas as coisas ruins procedem do coração. Então, às vezes a gente simplesmente pensa o seguinte: o indivíduo é fruto do meio, e o meio influencia, sem dúvida alguma, mas influencia principalmente quando o coração já está inclinado a fazer o que é errado. Se o seu coração, se o meu coração está determinado a fazer aquilo que é correto, assim como Daniel e seus amigos fizeram quando foram levados para a Babilônia, eles determinaram no coração não se contaminar com as iguarias do rei, o nosso coração não vai se contaminar. Certo? Nós não vamos nos contaminar. Por quê? Porque há uma determinação, há um compromisso no coração. Então, assim como Daniel e seus amigos, Davi ele entende que tudo começa no coração. Então, se o coração está sujo, a mente estará suja, os olhos estarão sujos, a boca estará suja, tudo estará sujo. Por isso ele diz: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui, esse final do versículo, renova dentro de mim um espírito inabalável, a ideia é que ele tivesse constância.
era que ele fosse perseverante. Tem pessoas que vivem o tempo todo assim, subindo e descendo, vivem picos de espiritualidade, depois vales de espiritualidade. Horas que estão extremamente espirituais, horas que estão extremamente carnais. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter constância, perseverança na nossa caminhada cristã. Versículo 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Ele entende que o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. Ele diz: Senhor, não me lance da tua presença, não me impeça de estar em comunhão com o Senhor, porque a vida perde o sentido. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 12. E aqui eu quero fazer um destaque interessante. Quando ele diz restitui-me a alegria da tua salvação, ele não estava dizendo que havia perdido a salvação e estava pedindo ao Senhor que devolvesse a sua salvação. Ele não está dizendo: Senhor, restitui-me a salvação. Ele está dizendo: restitui-me a alegria da salvação. Por quê? Porque a pessoa que está em pecado, a pessoa que está vivendo uma vida que desagrada a Deus, ainda que seja uma pessoa salva, mas se de repente ela cometeu um pecado e não confessou e não obteve o perdão do Senhor, o coração fica triste, há uma tristeza no coração, há um abatimento de alma. A pessoa que está em pecado, que não confessa e não sente o perdão do Senhor, tem a sua alma abatida, tem a sua alma entristecida. Então o que ele está dizendo é o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não estava dizendo que havia perdido a salvação, porque tem pessoas que usam esse versículo para defender a tese da perda da salvação. Ele não está falando sobre perda de salvação, ele está falando sobre perda de alegria. É aquele tipo de pessoa que está vivendo uma fase que ela não tem alegria de servir ao Senhor, não tem alegria de estar na casa de Deus, ela não tem alegria por ser salva em Cristo Jesus. Então, isso pode ser um esgotamento físico, um esgotamento emocional, mas pode também ser uma questão espiritual, um pecado não confessado. Certo? Então ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aqui, a ideia que Davi parece passar para nós é o seguinte: quando ele se sente perdoado pelo Senhor, quando ele entende que o Senhor perdoou o seu pecado, ele diz: agora eu tenho autoridade, eu tenho experiência para falar para outras pessoas sobre o perdão de Deus, sobre a transformação, sobre essa nova chance que o Senhor dá ao ser humano. E imagine quantas pessoas que podem ser impactadas pelo seu testemunho de transformação, pelo perdão que você recebeu do Senhor, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, há pessoas que têm muito a dar, há pessoas que têm muito a oferecer, pessoas que têm um conhecimento maravilhoso da palavra, mas às vezes estão vivendo uma situação de pecado e por isso se sentem constrangidos e dizem: olha, eu não vou poder falar, eu não vou poder pregar porque eu estou vivendo uma situação ilícita, eu estou vivendo uma situação incorreta diante de Deus, o que eu estou fazendo não está agradando ao Senhor. Então a pessoa naturalmente não se sente bem, ela tem o conhecimento da palavra, ela pode ajudar outras pessoas, ela pode ensinar acerca das coisas de Deus, mas ela não se sente apta para isso, porque está vivendo uma situação de pecado. Você talvez conheça pessoas assim, que por estarem vivendo uma situação de pecado, se tornam infrutíferas no reino de Deus. Não se consideram dignas, não se consideram aptas a fazer algo no reino de Deus, porque estão vivendo uma situação de pecado. Então é necessário que haja essa consciência: eu reconheço, eu pequei, eu errei, pequei contra o Senhor, estou aqui confessando e pedindo ao Senhor o perdão, clamando ao Senhor pelo perdão. Agora olha só os versículos 14 e 15. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Você sabe o que Davi fez? Depois você pode ler lá em 2 Samuel,
capítulos 11 e 12 você vai entender essa história, caso você não conheça. Mas Davi, ele primeiro comete o pecado, ele comete um adultério com Batseba. Batseba era uma mulher de Urias, era um soldado de Davi. Urias era um soldado de Davi, ele estava na guerra, e enquanto o exército de Davi estava na guerra, Davi passeando ali pelo palácio, ele vê ali Batseba se banhando, ele pergunta quem era, e ele é informado de que era Batseba, a mulher de Urias, e ele manda chamar, manda buscar. E ali ele tem relações sexuais com ela, ele adultera com Batseba. Acontece que passa-se os dias e Davi recebe a informação de que Batseba estava grávida. Urias continuava na guerra, então aquele filho era fruto daquele adultério. E para tentar disfarçar a situação, Davi manda chamar Urias e autoriza Urias a ir para casa, descansar. Por quê? Qual era a ideia? De que voltando para casa, Urias então se relacionasse com a sua mulher e aquele filho fosse tido como de Urias. Só que Urias, ele vai e fica na porta de casa, ele não entra. Ele diz, como é que o exército está lá na guerra e eu vou entrar, vou para minha casa descansar? Não. Davi então agora embriaga Urias, achando que Urias iria entrar em casa e ter relações com Batseba. E Davi novamente não consegue com que Urias fizesse o que ele esperava. Então Davi escreve uma carta para que Urias levasse e entregasse a Joabe, para que ele fosse colocado na frente de batalha e fosse morto ali naquele embate. Estando na frente de batalha, ele estava com um risco maior de ser morto. Então Urias foi morto ali na guerra, estando na frente do exército. Veja, além de ter cometido o adultério, ele ainda provocou a morte do marido de Batseba. Por isso que ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Quando o profeta Natan vai até Davi, ele diz o seguinte, aí ele conta, ele faz uma metáfora, ele conta uma parábola, ele apresenta uma história, faz uma ilustração de alguém que era muito rico e que tinha muito gado, mas ele tinha ali um empregado que tinha apenas uma ovelha. E um dia, aquele homem muito rico recebe uma visita em sua casa e em vez de pegar uma das ovelhas do seu gado, ele pega justamente aquela única ovelha do seu servo e mata aquela ovelha para oferecer um banquete para a sua visita. E Davi fica furioso, ele diz, esse homem deve ser morto. Ele destruiu aquilo que era a única riqueza desse homem. E aí Natan diz, esse homem é você. E aí ele então, aí cai a ficha para ele, ele entende que o Senhor estava mostrando aquilo que ele havia feito. E o interessante é que ele realmente chega ali e confessa, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Ele não tenta se justificar. Ele não tenta dizer, é porque Batseba era uma mulher bonita, era uma mulher atraente, era uma mulher sedutora. Não, ele simplesmente confessa. Ele simplesmente confessa. Então, eu e você temos que ter também essa coragem de chegar diante do Senhor e confessar aquilo que fizemos ou que estamos fazendo que porventura desagrada ao Senhor. Não é tentar justificar, não é tentar argumentar, não, é simplesmente confessar, Senhor, eu pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. E ele continua dizendo, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus. É o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. O que Davi diz aqui nesses últimos versículos é que Deus ele está muito mais interessado com a vida que levamos do que com aquilo que oferecemos, aquilo que sacrificamos ao Senhor. Deus está muito mais interessado com a vida que levamos, com o compromisso que temos, com a seriedade com que lidamos com as coisas, do que com aquilo que oferecemos, do que com os sacrifícios, as ofertas ou qualquer outra coisa que possamos fazer, inclusive o serviço que fazemos no reino de Deus.
Deus está mais preocupado com quem somos e com a maneira como temos vivido do que simplesmente com aquilo que temos feito supostamente para Ele. Ele diz: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. O sacrifício agradável a Deus não é o animal que eu sacrifico. O sacrifício agradável a Deus não é a oferta que eu entrego. O sacrifício agradável a Deus é uma vida de compromisso, é uma vida de intimidade, é uma vida de relacionamento, seriedade e santidade diante do Senhor. Portanto, eu quero concluir a nossa reflexão nessa manhã, que fala sobre confissão e arrependimento, te convidando a olhar para a sua vida e a perceber se porventura não existe algo em você que tem desagradado ao Senhor. Talvez você não tenha conseguido dar o próximo passo, talvez você não tenha conseguido passar para a próxima fase, porque a sua vida hoje não tem agradado ao Senhor. E se a sua vida não tem agradado ao Senhor, as coisas realmente não vão dar certo. Então, tenha a hombridade de olhar para si mesmo, à luz da palavra, reconhecer se porventura há algo na sua vida que não tem agradado ao Senhor, confesse, arrependido e clame pelo perdão do Senhor. E você vai receber o perdão de Deus, vai se sentir em paz e a vida vai fluir para você, tá bom? Que Deus nos abençoe. E, finalizando aqui a nossa reflexão de hoje, eu quero pedir, se fez sentido, se abençoou a sua vida, que você deixe aí o seu like, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir essa palavra nessa manhã, tá bom? Compartilhe aí nas suas redes sociais e se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão e Vida. Deus abençoe.